Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Brino. Hoje nós vamos ensinar para vocês os 5 principais métodos mais utilizados de ensino no Brasil. E antes da gente começar, deixe aqui nos comentários qual era o método que a sua escola utilizava. Vamos lá? E a primeira abordagem que nós vamos trazer hoje é esta que talvez seja a mais popular aqui no Brasil, o método tradicional de ensino. Esse método surgiu mais ou menos no século XVIII, junto ao iluminismo. Ele estava fazendo um contraponto com o conhecimento que antes era exclusivo da igreja. Então, ela que ensinava as pessoas. E com o iluminismo, ele veio com essa ideia de universalizar esse conhecimento. Foi lá que foi fundada a palavra aluno, que era aquele que não possui luz. E o professor era o iluminado, o detentor de todo o conhecimento, e era o responsável por transmitir tudo aquilo que ele sabe para o aluno, para o seu pupilo, e ensinar a ele como lidar com todas as coisas da vida. E aí começa a surgir uma série de problemas. Por exemplo, a massificação do ensino. Como nós vamos ensinar todas as pessoas tudo que elas precisam saber no decorrer da vida? É importante puxar essa ideia de universalização do conhecimento e entender a filosofia por trás desse método. Então, aqui nós pensamos justamente na ideia de que o aluno, para ele ser formado, para ele ser crítico e criativo, ele precisa ter uma bagagem de conhecimento muito grande. Então, um dos objetivos da escola é justamente formar esse indivíduo e prepará-lo para conviver em sociedade. Era muito importante para dentro daquela estrutura de escola que a organização preparasse o aluno para manter os costumes que ele tinha lá dentro. Então, o objetivo é que ele aprendesse muito sobre a cultura, aprendesse sobre as normas de convivência e soubesse reproduzir aquele status, aquele modelo de sociedade que eles viviam. E ele teve uma série de influências a partir da própria Revolução Industrial. Então, o próprio hábito de sentar os alunos em fileira, cada um está numa sala, o professor fica girando, e você também tem o próprio sino para indicar o momento de comer, cada momento de fazer cada uma das coisas, o momento de trocar as salas, tudo isso foi uma grande herança dessa massificação da produção. Então, se está funcionando para produzir produtos, por que não para produzir também alunos? E aqui a gente pode enxergar diferentes estruturas que são muito comuns nas escolas pelo Brasil afora. Então nós temos primeiro um currículo muito centrado em conhecimentos e esses conhecimentos muito bem difundidos no contexto da ciência. Então o aluno ele não tem muita oportunidade de ir contra, de discordar daquilo que está sendo ensinado. Ele basicamente só absorve o conhecimento. As aulas são muito expositivas, então é sempre o professor transferindo essas novidades, esses novos assuntos a serem abordados, e o aluno ele vai absorvendo aquilo, depois ele vai repetir exaustivamente nos seus exercícios para periodicamente fazer uma avaliação e conferir o quanto foi possível memorizar de tudo aquilo que foi transferido para ele. Por último, é muito importante falar também da hierarquia da escola. Então você tem a figura do diretor, que é a figura máxima lá dentro, e depois os coordenadores, depois os professores e só depois os alunos. Então existe muito uma estrutura de regras, de obediência dentro desse modelo de ensino. E o segundo método que nós temos para apresentar para vocês é justamente o método montessoriano. Esse método foi fundado no século XIX por Maria Montessori, a primeira médica italiana. Bom, essa foi uma figura muito importante para a educação como ciência. Então você ter esse processo de analisar, de interpretar os comportamentos da criança para tender a melhorar os seus processos de aprendizagem. E o método montessoriano ele tem diferentes pilares que nós vamos mencionar aqui, trabalhando o primeiro deles, que é justamente a ideia de autoeducação. Então, para Maria Montessori, o aluno deveria ter autonomia para buscar o seu próprio conhecimento. Ele deveria ser capaz de escolher diferentes temas que o interessam e, de fato, começar a explorar, a pesquisar e aprender por conta própria diferentes conteúdos. E para ela conseguir fazer isso da melhor forma possível, é necessário também um ambiente preparado. Então, o ambiente preparado é justamente um ambiente moldado para a criança e quase um mínimo de riscos. Então, mitigar os riscos, evitar quilos, ambientes pontudos, coisas que ela pode se machucar e ao mesmo tempo deixar livre para explorar. Então, em vez de colocar uma poltrona grande para uma criança pequena, coloca uma poltrona pequena, um ambiente que ela se sinta acolhida, um lugar onde ela vai conseguir explorar da melhor forma possível, abusando sempre muito de cores e texturas, para estimular outros sensores da criança. Nós não somos apenas cognições, nós temos que explorar o tato, o olfato, outros sentidos da criança. Bom, e para trabalhar essa ideia de autonomia, Maria Montessori também traz a ideia do adulto preparado. Então o professor ele precisa entender que ele é um mentor dentro daquele contexto de aprendizagem. Ele não deve interferir no processo do aluno de aprender, de construir o seu conhecimento, a menos que seja necessário. Então, se o aluno já sabe realizar uma atividade,
Não é necessário que o professor vá lá e faça aquilo por ele. Você tem que deixar o aluno construir o seu próprio conhecimento. Isso tem muito a ver com a própria criança equilibrada. Então, se a criança está fazendo uma atividade em grupo, ela está evoluindo, o professor não precisa interferir. Ele não precisa quebrar essa cognição da criança, esse processo em que ela está vendo. Então, a ideia é sempre dar o máximo de continuidade a isso, permitindo que ela explore por conta própria. Isso também tem muito a ver com a criança equilibrada. Então, ela tem que estar equilibrada para poder realmente aproveitar o máximo do ambiente que ela vai explorar. Então nós falamos aqui sobre o ambiente que tem que estar preparado, o professor, a criança que tem que estar concentrada, mas a gente falou um pouco das atividades. Bom, Maria Montessori também trazia a interdisciplinaridade como um fator muito importante dentro do seu método. Então, eu particularmente estudei em escolas do método montessoriano e lá nós tínhamos diferentes atividades para realizar o tão chamado trabalho pessoal. Você chegava na escola, fazia uma roda e os alunos poderiam escolher os conteúdos que iam trabalhar de forma individual ou em grupo. Tudo isso era muito importante para esse contexto, né, esse conceito que ela traz de educação cósmica, em que os conteúdos têm que estar interligados. Então, se você vai ver fotossíntese, por exemplo, você tem que perceber que esse estudo da fotossíntese está relacionado à luz solar, ao oxigênio e aos diferentes conteúdos que você já viu no passado, né, nessa trajetória de conhecimento. E outro conteúdo muito importante também que ela traz é justamente da educação cósmica como uma questão do aluno não ser um saco de conteúdos. Você não vai apenas apresentar o conteúdo para ele, você quer transformar ele num cidadão completo. Isso envolve o lado afetivo, o lado social, o lado emotivo. Então você vai ensinar o aluno a lidar com as emoções dele, como fazer as tarefas domésticas, como ser um cidadão social e todas as áreas para ele se tornar o melhor cidadão possível para a sociedade. É muito interessante enxergar como Maria Montessori extrapola da ideia da educação meramente intelectual, né? Trabalhando apenas o cognitivo. O próximo método que nós vamos falar aqui surgiu na terra do samba e foi criado pelo patrono da educação brasileira. Ele, que é o terceiro teórico mais citado em trabalhos acadêmicos no mundo inteiro, Paulo Freire e o método freiriano. Antes de continuar com esse vídeo, nós temos que lembrar a vocês que os métodos anteriores eram muito referentes à pedagogia, então o ensino de crianças. Já Paulo Freire ficou muito conhecido por sua andragogia, o seu ensino de adultos, um assunto que era muito pouco debatido na época. Provavelmente seu maior feito foi justamente em Angicos, onde ele foi capaz de alfabetizar com a sua equipe 300 trabalhadores num período de apenas 40 horas. Paulo Freire era um grande crítico do método tradicional de ensino, em que você tem uma forma única para todos os estudantes. Dentro da sua pedagogia, da sua metodologia, era muito comum você trabalhar com alguns pilares que nós vamos citar aqui. O primeiro deles era justamente o aprender a conhecer. Então, Paulo Freire dizia sobre uma relação de horizontalidade entre o educando e o educador. Ali era importante você valorizar a cultura, os regionalismos e as vivências dos seus alunos para trazer, assim, os conteúdos de forma contextualizada. Então, o aprender a conhecer faz referência justamente a utilizar elementos do cotidiano, elementos que façam sentido para o seu aluno para tentar trabalhar aquele conteúdo. E de acordo com ele, alfabetizar um adulto da mesma forma que se tentava alfabetizar uma criança, acabava por humilhar ele. Ele queria justamente trazer uma nova forma de ensino. E para isso, era necessário também o aprender a fazer. Isso queria dizer que tinha que aprender coisas que se ia colocar em prática. Então, ao invés de, por exemplo, apresentar a forma de básica, você ficava aluno para desenhar uma quadra poliesportiva. Para realizar essa pintura, você tem que ter uma série de fórmulas matemáticas, toda uma construção. E com essa prática do aprender a fazer, realmente onde você vai empregar esse conhecimento, todo aquele aprendizado seria muito mais significativo para o aluno. E a formação, segundo Paulo Freire, também não era um processo meramente intelectual. Ele trazia dentro do seu método outros dois pilares, o aprender a ser e o aprender a conviver, que falavam justamente sobre capacidades socioemocionais, sobre o seu entendimento no mundo, né? O aluno, onde ele se enxerga, como ele pode conviver em sociedade, como ele pode ser mais gentil, né? Menos rude e principalmente uma visão crítica acerca da educação. Então ele sempre trazia essa ideia de que o aluno deveria se posicionar, ele deveria entender as estruturas de desigualdade dentro do seu aspecto de comunitário, né, de sociedade, para assim conseguir se iluminar, se emancipar num sentido intelectual. A criação justamente de um cidadão crítico, um cidadão completamente desenvolvido, que então pudesse realmente se libertar das estruturas e por isso veio o nome dessa estrutura libertadora. No nosso quarto lugar, nós queremos apresentar para vocês um pouco mais sobre a metodologia Waldorf.
Essa metodologia que é bem diferente e tem um principal caráter de não ser conteudista. Então, ela prega por outras partes do indivíduo. Aqui, o foco é retirado da ideia de que o aluno possa construir uma capacidade de abstração muito grande, um rigor científico muito rápido, e o foco se direciona justamente nessa formação do indivíduo completo, em que o estudante consegue resolver problemas e se adaptar a mudanças com certa velocidade. Isso vem justamente da antroposofia, onde você quer desenvolver o aluno em todas as suas áreas. E para isso, eles usam várias técnicas. A primeira delas é justamente o contato com as artes. Então, ele valoriza muito o aluno quanto um artista para se expressar e também para trabalhar a coordenação motora. Então, por exemplo, se tem um aluno mais jovem, você começa a ensinar ele a bater no tambor. Depois, você pode com um pandeiro, com uma flauta. Com a flauta já tem que ter toda a sua respiração trabalhada, a coordenação motora, o entendimento da sua partitura, onde você vai ler as suas cifras. E a partir disso, você cada vez evolui mais dentro da sua área artística. Pode também pagar para estátuas, você pode fazer argila, você pode brincar também com várias outras criações dentro desse ramo. Outro pilar importante dentro dessa pedagogia Waldorf é justamente o contato com a natureza e o artesanato. Então, essa possibilidade de criar, de estar em contato com a terra, entender como funciona a agricultura, né, de onde vêm os alimentos, também é uma parte importante dentro desse contexto de formação completa do indivíduo. E toda essa metodologia tem uma forma um pouco diferente de criar o seu currículo. Então, você normalmente não começa o ano com todo um currículo pronto sobre o que cada criança vai aprender. Você traz justamente a ideia de se perguntar também o que ela precisa saber naquela faixa etária. Então, o aluno de 7 anos precisa saber o quê? Eu preciso saber arrumar minha cama, eu preciso saber como cozinhar o meu café da manhã, eu preciso ter quais conhecimentos, e a partir desses conhecimentos necessários para a faixa etária, você monta aí sim o seu currículo. Bom, dentro do método Waldorf é comum você ter a subversão de itens que são muito comuns na metodologia tradicional de ensino. Então, é comum você enxergar escolas que não têm boletins, não trabalham com notas, que às vezes não têm eletrônicos, né? Os alunos não fazem contato com esse tipo de dispositivo, e além de outras estruturas também que nós vemos corriqueiramente quando nós falamos do método tradicional de ensino. E uma coisa muito interessante é justamente, apesar dela meio que segregar os aparelhos eletrônicos das crianças até os 7 anos, muitos dos milionários do Vale do Silício acabam optando por colocar seus filhos, os seus amigos, dentro desse tipo de colégio, o que já gerou uma grande suspeita, inclusive da própria Unesco, que apontou a metodologia Waldorf como uma possível solução para os problemas educacionais que nós vivemos no século XXI. Por mais que ela pareça bem diferentona, né, do que nós estamos acostumados, essa é uma metodologia que está amplamente divulgada no mundo todo e que consegue, né, várias escolas adeptas de forma mundial. Agora, o último método que nós gostaríamos de trazer para cá é o construtivista. Ele é protagonizado por dois teóricos, o Levi Vygotsky e o Jean Piaget, e traz uma ideia de centralizar, né, de colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem. O objetivo disso é trazer uma formação completa, tanto no âmbito intelectual, quanto no âmbito social e criativo. E para conseguir fazer isso, o professor é um mero mediador. Ele vai auxiliar o aluno em todo esse processo, sem atrapalhar as suas experiências. Então, o que tem realmente conta ali dentro são as experiências do aluno para começar a aprender. Então, ao invés de, por exemplo, você dar uma aula de empuxo, você pega uma massinha de modelar, um pedaço de argila, faz uma bola e solta em cima da água. Ao ver, a bola provavelmente vai afundar. Mas, por exemplo, se você moldar realmente um barquinho, ela vai flutuar com o empuxo. E a partir dessa vivência, dessa experiência, o aluno começa a elaborar hipóteses, ele começa a construir seu conhecimento. E por isso, não existe uma única verdade. É apenas a vivência, a experimentação do aluno que conta. E é por isso que existem algumas estruturas na própria infraestrutura da escola que devem ser modificadas para conseguir potencializar essa ideia. Então, o próprio espaço tem que ser propício para que o aluno possa experimentar, para que ele possa interagir com o ambiente e, assim, conseguir conquistar mais conhecimento. O professor também precisa de uma formação um pouco diferente, justamente porque agora ele não é o detentor do conhecimento, ele não vai explicar tudo. Muito pelo contrário, ele vai fazer um trabalho de mediador, em que ele precisa ajudar os alunos a serem guiados, né, nesse processo individual de aprendizagem. E para conseguir medir um pouco mais e auxiliar o professor, o que nós temos ali é justamente uma avaliação diagnóstica. Ela não está lá para dizer, olha, o aluno aprendeu 50% do conteúdo. Não, ela está lá justamente para dizer para o professor, olha, o aluno entendeu tal e tal tópico, talvez esse aqui seja melhor de continuar trabalhando.
Então, ela é basicamente um aliado do professor, mais que apenas um instrumento de punição para o aluno. Bom, é muito comum que você enxergue em escolas que adotam a estrutura construtivista, né, para trabalhar a sua metodologia, que você tenha círculos, né, as mesas organizadas em círculos, por exemplo, para promover a interação entre os estudantes, para que eles possam compartilhar o seu conhecimento e assim horizontalizar algumas relações. Então não existe mais a figura do professor como o mentor que detém todo o conhecimento e na verdade todo esse processo ele é compartilhado. É importante dizer aqui que a aprendizagem dentro do método construtivista ela é um processo dinâmico que vai mudando de acordo com as necessidades dos estudantes e da faixa etária que eles estão trabalhando. E que a interação com o ambiente é um fator muito importante quando nós estamos falando desse método. Depois de conhecer esses 5 métodos de ensino tão populares no mundo todo, é interessante refletir quais são suas principais vantagens e desvantagens, como é possível aplicá-los dentro do seu contexto e principalmente pensar como eles se relacionam, né, com o nosso dia a dia. Então, onde a tecnologia entra em cada um desses métodos? Como que a gente pode discutir possibilidades para trazer uma educação mais inclusiva? Como é possível pensar num contexto de pandemia, por exemplo, como esses métodos seriam aplicados num contexto de ensino remoto? São muitas dúvidas para se trazer e que são interessantes refletir para desenvolver, né, a sua própria metodologia, a sua própria abordagem de aulas. Lembrando também que esses métodos não são um conjunto fechado. A ideia aqui é justamente você compreender eles, poder estudar aquele que você mais gosta, mas ter conhecimento de todos. Às vezes você gosta muito do método montessoriano, mas você tem que pegar um outro tipo de avaliação. Você pode sim fazer esse mix entre as metodologias para adaptá-las à sua sala de aula. Lembrando que cada aluno é único, cada espaço é único. Nós não podemos sempre dizer, olha, esse daqui é o melhor método para você empregar na sua sala. O que você vai fazer é justamente esse mix, pegar o que há de melhor em cada um deles e fazer o seu próprio método de ensino. E é importante dizer, é óbvio, que esse vídeo tem um caráter mais introdutório, que a gente não pode falar de todas as metodologias presentes e que é muito interessante tentar pesquisar novas abordagens pedagógicas. Então a gente pode falar aqui um pouquinho sobre as metodologias ativas que trazem diferentes dinâmicas que estão muito relacionadas a vários métodos que a gente comentou aqui e que também se relacionam muito com essa nova dinâmica que nós temos de aprendizagem, de sociedade e de mundo como um todo. Então, se você gostou desse material, não deixe de seguir aqui o nosso canal para conhecer novos conteúdos que nós vamos lançar, de curtir esse vídeo se ele for interessante e de deixar comentado qual foi a metodologia que você mais gostou de aprender aqui conosco. E se tem alguma metodologia que você sentiu falta e quer ver a gente falando aqui, também pode deixar aqui nos comentários que nós vamos atender os pedidos. Bom, nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer tê-lo até o final desse vídeo e nos vemos em breve. Até lá!